olá! Estamos no nosso quadro Discipulando, fazendo a leitura sistemática da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho, as Boas Novas, segundo o discípulo de Jesus chamado Mateus. Estamos lendo o capítulo 5 e eu quero, antes de fazer a leitura de hoje, que é a partir do versículo 17, dizer para você que está curtindo, que está acompanhando, que você compartilhe esse vídeo, que você espalhe também as boas novas, que você seja luz e seja sal do mundo, espalhando as boas novas, sendo agradável. O alcance do Evangelho é muito sério. E quando você compartilha a palavra simples do Senhor, você está cumprindo a missão que ele próprio deixou aos seus discípulos. Vamos à leitura de hoje, versículo 17 de Mateus 5 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passam, nenhum i ou um tio, o acento jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, que dos melhores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto, eu pediria assim permissão para ir um pouco na tua intimidade espiritual, na minha intimidade espiritual, e dizer que Deus está falando, Jesus está falando com aqueles que se julgam extremamente religiosos. É muito sério, porque nesse conjunto de versículos, Jesus revela e nomina, por meio, Mateus nomina, um grupo de pessoas que vão aparecer também constantemente na narrativa de Mateus por se oporem frontalmente aos ensinamentos de Jesus, por serem o grande fronte de resistência à mensagem de Jesus. Fariseus e os escribas. Os fariseus, uma seita, era um grupo de fundamentalistas dentro da religião judaica, que eram muito benquistos porque eles eram extremamente rigorosos na observância da lei, dos princípios dos antigos, pelos escritos de Moisés, pelos costumes e a tradição do seu povo, e os escribas, que eram aqueles que copiavam e que tornavam as escrituras acessíveis a outras pessoas. Aí, tem um pouquinho de história, um pouquinho de gramática, de literatura, passagem de conhecimento, sociologia, tem muita coisa envolvida aqui. Os escribas eram esses profissionais, eles escreviam, eles eram os copistas, eles que tornavam as tradições e a lei conhecida às próximas e futuras gerações. Veja, a palavra agora, até tanto que escriba, fariseu, às vezes virou sinônimo de religioso que não cumpre, que só exige do outro, mas ele mesmo não faz. Virou um demérito. Quando a gente fala, ô fariseu, virou um demérito. E aqui no livro de Mateus vai dar o porquê. E é muito forte, porque Jesus começa dizendo, não pense que eu vim revogar a luz, porque essa foi e será a acusação fundamental
para que lá na frente Jesus venha a ser, inclusive, crucificado. Porque a acusação que pesava sobre Jesus é que ele veio para corromper os costumes, para levar as pessoas a desobedecer o código moral e espiritual que era ali, há séculos, há milênios. É muito interessante isso aqui, porque muitas vezes nós temos os nossos hábitos, a nossa crença, com a maneira como nós praticamos as coisas, e o evangelho nos choca, nós já estamos lendo até agora. A gente já viu do versículo 1 para cá o quão Jesus é cirúrgico, ele vai diretamente ao ponto. E quem o acusava de ser um transgressor, às vezes, Jesus é representado por uma cultura talvez hippie, por uma pessoa que quebrava as regras, que desfazia os pilares da sociedade, que desmontava. Presta atenção, ele não veio revogar a lei. Ele não veio dizer que por exemplo, os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés lá atrás, estava em demodê, estava em desuso. Ele não veio para dizer que a palavra dada pelos profetas, as promessas, estavam revogadas ou obsoletas. Muito pelo contrário. Ele diz, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. E ele deixa ali um desafio. Se a vossa justiça, está falando comigo e com você, se você se supõe ser religioso, se você também é um crente em Cristo Jesus, se você também caminha na graça de Deus, preste atenção aqui. A tua justiça, o que você conceitua como verdade, como prática da sua vida, tem que exceder. E aqui é o desafio, hein? Exceder em muito. Porque se o fariseu, o escriba, eram considerados justos, porque eles, de alguma forma, buscavam compreender, interpretar e ensinar os valores do reino, aqui Jesus diz, você tem que exceder, você tem que ultrapassar. Não é tarefa, como eu já tenho repetido. Não é tarefa fácil. O evangelho é simples. A narrativa é simples. O cumprimento dela é mais complexo. Mas nós vamos continuar estudando e pedindo graça de Deus para ser e para fazer além daquilo que os religiosos fazem. Até o próximo vídeo, no nosso Discipulando. Tem curtido? Chama mais gente aí. Valeu, um abraço, até mais.